Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com muita alegria que eu os encontro todas as terças. Isso, na verdade, me fortalece. Isso, para mim, é de extrema importância e de extrema necessidade. Nossa leitura de hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o meu reino não é deste mundo. Neste capítulo, nós temos orientações, esclarecimentos a respeito da vida futura, da realeza de Jesus, do ponto de vista, as instruções dos Espíritos, que traz para a gente um texto chamado A Realeza Terrena. Nossa leitura é o item 1 deste capítulo, que diz o seguinte: Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Esta é uma passagem lá de João, do capítulo 18, os versículos 33, 36 e 37. A gente que, quando ouve uma leitura de um trecho, é interessante que a gente amplie essa leitura fazendo uma visitinha lá no texto bíblico, para dar uma ampliada nos nossos horizontes e até nos nossos entendimentos da questão do Evangelho. Nossa reflexão é com base no livro Renovando Atitudes, e o capítulo 2, a reflexão sobre ele é a seguinte: a verdade. Não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundas. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver, e porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Adão disse a Deus: Eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Criador. Toda a discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Então, daí a importância de buscarmos o nosso autoconhecimento, de olharmos para dentro de nós e conseguirmos enxergar o nosso mais íntimo ser. Porque o nosso natural, e diante da nossa experiência terrena, a tendência é que a gente não assuma a responsabilidade que tem. Nós já lemos aqui em trechos e partes do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da responsabilidade que cada um deve assumir diante da sua reencarnação. E do quanto é difícil assumirmos, porque é mais fácil nos vitimizarmos e colocarmos a culpa no outro. Nós culpamos o outro até pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Dissemos que estamos nervosos por causa de alguém. Eu respondi com agressividade porque alguém provocou essa agressividade em mim. Então eu estou sempre colocando no outro uma responsabilidade que é minha. E relembrando, todas as vezes que eu assumo as minhas responsabilidades, por consequência eu dou conta delas.
Mas todas as vezes que eu coloco nas costas do outro, ou que eu coloco nas mãos do outro as responsabilidades que cabem a mim, eu deixo para o outro resolver a questão. E aí o que a gente acaba fazendo? Todo mundo cuidando da vida do outro e ninguém cuidando da sua vida. Sou eu dando conta da vida do outro e a minha vida não está sendo cuidada. Sou eu colocando a responsabilidade, um peso muito maior nas costas do outro. Quando seria muito mais simples assim, que cada um assumisse a sua própria responsabilidade e carregasse o seu próprio peso. Facilita. Ao invés de sobrecarregar o outro, ao invés de martirizar o outro e ao invés de deixar de cuidar daquilo que é da nossa competência e responsabilidade. Mas tudo isso faz parte da nossa imaturidade espiritual. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou em nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo ou errado, isto é, verdadeiro ou falso. Às vezes a gente se acostuma tanto com as inverdades, se acostuma tanto em não assumir a própria responsabilidade, que a gente se depara com uma realidade que muitas vezes é maquiada. E é difícil para a gente enxergar aquilo que a gente não quer enxergar. É a chamada cegueira psicológica, né? E a gente passa por cima e não enxerga mesmo. É o enxergar o cisco no olho do outro. Nossa, como assim você enxergou o cisco no olho do seu irmão? Sim, enxerguei. Mas eu não enxerguei uma coisa enorme que estava à minha frente. Ou seja, eu consigo perceber que a janela do outro, que a roupa no varal do meu vizinho está encardida, mas eu não consigo perceber que a lente dos meus óculos estão embaçadas e sujas, a ponto de me fazer enxergar a roupa encardida no varal do vizinho. É conveniente, mas não é impossível de se fazer o contrário. Daí a importância da questão da consciência, da gente estar sempre se voltando aquele olhar para dentro da gente e buscando se conhecer. Na infância, por exemplo, se formos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se somos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se formos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções, por serem consideradas feias, erradas, pecaminosas, por adultos insensíveis, opressores e recriminadores. Nós não estamos aqui falando que nós devemos reprimir os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós temos os nossos vícios, os nossos defeitos. A ideia aqui é que a gente saiba que tem esses sentimentos, que esses sentimentos eles podem ser nocivos em muitas situações e necessários até em outras. Ter medo é inclusive uma questão de sobrevivência. Então, por que ridicularizar e reprimir quando alguém demonstra estar diante de uma situação com medo? Se por muitas vezes ter medo nos garante sobreviver, né? Ter medo de cobra nos garante fugir da peçonha. Ter medo de água nos garante não morrer afogado por imprudência. Ter medo do fogo nos garante, muitas vezes, nos livrarmos de acidentes com queimaduras. Então,
incentivar crianças, adolescentes, pessoas mais imaturas a reprimirem determinados sentimentos e emoções, o próprio nome já diz. Reprimir. A repressão oprime, aprisiona. É preciso que a gente assuma que tem esses sentimentos, como o medo, por exemplo, mas esse medo não pode nos deixar refém. Tem que ser um medo de prudência, de consciência, de raciocínio. Existem os medos irracionais, como estar aqui na frente, por exemplo, hoje, falando, fazendo a leitura reflexiva do Evangelho. A gente precisa superar esse medo. Quem é tímido, quem é introvertido, estaria aqui no momento de medo, suando frio, com dor de barriga. Mas é o medo que a gente precisa superar. Então é ter a consciência de que tem determinados sentimentos e aprender a lidar com esses sentimentos. Raiva. Eu não posso reagir de maneira diferente diante de uma situação de desrespeito, por exemplo. Porque eu não posso sorrir diante de um desrespeito e de uma agressão. Ser agressivo ou agressiva, agir com agressividade, faz parte da minha natureza e eu preciso ter a consciência de que eu respondo agressivamente. Eu não vou negar que eu tenho esse sentimento, esse tipo de emoção. Mas eu preciso assumir que tenho e buscar o equilíbrio. Porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas. E a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Passamos a não confiar mais naquilo que os olhos internos, os olhos do coração, são capazes de ver. Passamos a acreditar apenas naquilo que que aparece diante de nós de maneira muito palpável, muito concreta. E aí a gente não consegue enxergar as entrelinhas, os detalhes que são pequenos, mas são muito significativos. É a criança que teve esses sentimentos reprimidos por um adulto, ao invés de ser uma criança orientada a buscar o equilíbrio, ela teve esses sentimentos reprimidos e ela acha feio, e ela acha pecaminoso. E o adulto traz isso, impregnado em si. E nós somos esses adultos que os pais reprimiam, que os pais castigavam, e que ainda hoje nós repetimos as mesmas coisas dos nossos pais. E aí a gente se depara com crianças explosivas, porque tem essas iras, essas raivas, essas agressividades reprimidas e não orientadas, e não tratadas, com terapia, com muita conversa, com muito diálogo. E essas crianças serão adultos que não confiarão em si mesmos. Se a nossa verdade ela não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Da verdade da qual Jesus menciona lá no capítulo 2, quando ele diz que quem é da verdade escuta a voz dele. Quem consegue ver essa verdade, consegue ver aquilo de maneira muito prática e muito nítida a respeito dos ensinamentos de Jesus. Sentir medo ou raiva quando houver necessidades que são autênticas, muitas vezes, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador em face de situações perigosas. Então, ter medo, sentir raiva, pode ser necessário. Muitas vezes natural.
Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade. É preciso aceitar que nós erramos. É preciso aceitar que nós temos sentimentos de raiva, de medo, de inveja, que nós temos mágoas, que nós somos egoístas, até para modificá-los, até para buscar o equilíbrio deles. Porque em que momento eu vou me mexer para tentar melhorar se eu não admito que tem alguma coisa que precisa ser melhorada em mim? Se eu não tenho a consciência de que eu erro. Tem uma máxima que diz que em time está ganhando não se mexe. Se eu sou uma pessoa de sentimentos puros, equilibrados, elevados, para que eu vou me mexer? Eu estou numa situação muito cômoda. Eu já evoluí aquilo que eu precisava evoluir. Né? O que é essa verdade? Que disse o mestre: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos do sentido nos enganam. Às vezes aquilo que os olhos veem não são exatamente aquilo que deveríamos ter visto. Vejamos alguns exemplos. A Terra, por exemplo, parece parada. No entanto, a gente já sabe que cientificamente está comprovado de que ela não é plana de maneira alguma, que tudo que vai e volta, porque existe esse movimento, né? De que a gente vai estar sempre correndo atrás de um desafio, né? De uma questão para ser resolvida lá na frente. A gente vai estar sempre correndo atrás do final dessa corrida da vida, dessa disputa de chegar no ponto final. E aí quando a gente chega lá, a gente percebe que começa tudo de novo. Porque aquilo que os nossos olhos físicos dão conta de enxergar é que a Terra é parada. O arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas d'água. E os nossos olhos não são capazes de ver isso, né? E certas estrelas que vislumbramos nos céus, elas já nem existem mais. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera de nosso planeta, dando-nos a falsa impressão de vida real. Aliás, nem tudo que a gente ouve é verdade. Inclusive hoje, a nossa realidade aí são as fake news, são as notícias falsas. Aquilo que parece, mas não é. E se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, se nos atentarmos ao texto completo, não apenas à manchete, ao título da notícia, a gente vai descobrir que por trás daquele título chamativo tem uma notícia de fato a ser analisada, né? Cremos no que nos disseram quando éramos crianças e, embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, nós aceitamos como sendo verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Muita coisa é subjetiva. Cada um tem que usar os seus próprios olhos interiores, os olhos da alma, para enxergar determinadas situações. Porque as situações, na verdade, as circunstâncias, elas atendem a uma demanda específica. Eu preciso enxergar determinada coisa em determinada circunstância e o irmão vai enxergar uma outra coisa. A Joana já tinha comentado que todas as vezes que a gente revisita um texto, todas as vezes que a gente ouve uma leitura, uma preleção, a gente, eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu li. Né? E da segunda vez que eu leio o mesmo texto, eu tenho ali uma nova visão, uma nova experiência, um novo aprendizado. Maneiras erradas de se ver a sexualidade,
maneiras erradas de se ver a questão da religião, maneiras erradas de se ver o casamento, as raças e as profissões, essas maneiras erradas de enxergar apenas com os olhos físicos e às vezes até com os olhos do outro. Fulano, o que você está vendo ali? Explica para mim o que está acontecendo. Porque você mesmo, você mesma, não vai lá e vê aquilo que você precisa ver. Não são os olhos do outro, não é a visão do outro que nós precisamos. Procuremos sintonizarmos-nos com os olhos espirituais, pois nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. Nós já sabemos que fora do corpo, o espírito ele tem um potencial, uma visão muito mais ampliada. Aqui a gente exemplifica e faz a comparação todas as vezes que existe ali um espaço pequeno, delimitado, quando você está ali no meio de tudo, tua visão é estreita. Quando você se afasta e você enxerga de fora, você consegue enxergar tudo aquilo que quando você estava lá dentro você não era capaz de enxergar. Então, aquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, os nossos olhos espirituais terão uma visão muito mais ampliada da mesma coisa. Então, se nós temos essa capacidade, essa possibilidade, esse privilégio, que usemos. Eu costumo dizer que nós temos vários sentidos, né? E às vezes a gente se limita ao uso de um apenas por preguiça, por desânimo, por falta de energia, por falta de interesse, de motivação. Quando seria tão mais bacana a experiência se pudéssemos degustar um espaguete, comendo espaguete, sentindo o cheiro, né? Talvez até ouvindo o barulho do molho borbulhando, tocando naqueles temperos. Então a nossa experiência ela seria muito mais rica do que apenas chegar à mesa e o espaguete estivesse lá para você só comer de maneira rápida e nem apreciar. Abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referia o Mestre Jesus. Se permitindo ouvir, ver e sentir coisas. Afinal de contas, tudo é energia, todos são energia. Estar com energia de aparelhos eletrônicos, por exemplo, está te tirando uma possibilidade de se permitir receber muito mais fluidos do que quem está se permitindo, se entregando neste momento. Se permitam que cada um de nós venha de fato para a casa espírita com essa consciência. Eu vou para receber tudo aquilo que eu preciso receber. E eu, em momento algum, vou me negar a isso. Pelo menor detalhe que seja. Pelo silêncio da minha mente. Pelo meu grau de meditação. Que a gente possa se permitir sentir e receber todas as bênçãos do Criador. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz e que seja a nossa fonte inesgotável de inspiração para toda a vida. Que assim seja, graças a Deus.